Olá, boa noite a todos, bem-vindos ao programa Estudando a Mediunidade. E hoje a gente vai dar continuidade no estudo do Livro dos Médiuns, falando a segunda parte da introdução do Livro dos Médiuns. Então, antes de começar aqui o estudo, é importante que você se inscreva no canal, deixe seu comentário, sua dúvida. É muito importante você levar para outras pessoas o estudo que a gente está fazendo aqui sobre o Livro dos Médiuns, tá? Então, vamos começar então com a parte que Kardec fala, o quarto parágrafo então, da introdução. O que diz Kardec? Kardec diz o seguinte, ó: de par com os médiuns propriamente ditos, há a crescer diariamente uma multidão de pessoas que se ocupam com as manifestações espíritas, guiá-las nas suas observações, assinalar-lhes os obstáculos que podem e hão de necessariamente encontrar, lidando com uma nova ordem de coisas, iniciá-las na maneira de confabularem com os espíritos, ou seja, conversar com os espíritos, indicar-lhes os meios de conseguirem boas comunicações, tal o círculo que temos que abranger, sob pena de fazermos trabalho incompleto. Ou seja, o objetivo dessa obra, que vem dar então uma luz, um norte magnético, né, espiritual, para que os médios possam exercer a atividade mediúnica da forma com que estão iniciando o processo de aprendizado, mas que as atividades mediúnicas possam ser um elo baseados solidamente, e após uma profunda reflexão e estudo de Kardec, no conteúdo que abrange a obra, o Livro dos Médiuns. Então, todo o processo de aprendizado e toda a prática mediúnica, ela vai ser auxiliada, vai ser um norte, né, que o Livro dos Médiuns vai ajudar esses médiuns a se desenvolver, então, guiando seus passos no aprendizado, no desenvolvimento, na prática, no cotidiano, fazendo com que as dificuldades que surjam, né, bem como o Livro dos Médiuns vai poder ensinar como vai vencer cada um desses obstáculos, cada uma dessas dificuldades. Então, o que acontece? O Livro dos Médiuns vai criar esse conteúdo, vai gerar esse conteúdo, o médium assimila esse conhecimento, coloca em prática, então vai ter maior discernimento, maior assimilação dos conhecimentos que o Livro dos Médiuns pode trazer. Então, assim, essa obra irá apresentar as mudanças que vão ocorrer na vida do médium, né? Pode também mostrar a necessidade dos esforços diários que o médium terá que fazer cumprindo, né, com uma disciplina totalmente rigorosa, né, para que possa se manter então disponível, poder então manter-se equilibrado e poder também manter-se conectado com o trabalho dos bons espíritos. Segue Kardec falando o seguinte: ninguém, pois, se surpreenda de encontrar nele instruções, nele, o Livro dos Médiuns, instruções que, à primeira vista, parecem descabidas. No entanto, a experiência lhes realçará a utilidade. Quem quer que estude cuidadosamente, melhor compreenderá, pois os fatos que venham a ser testemunha, menos estranhos, lhe parecerá a linguagem de alguns espíritos. Como repositório de instrução prática, portanto, a nossa obra, ou seja, o Livro dos Médiuns, não se destina exclusivamente aos médiuns, mas a todos aqueles que estejam em condições de ver e observar os fenômenos espíritas. Olha que interessante que Kardec me trazer aqui, então. A gente pode perceber que nesse trecho que a gente acabou de ler aqui, então, Kardec trouxe uma importante informação, que a gente pode entender e obter dentro do estudo, do conteúdo que está contido no Livro dos Médiuns, que a própria prática vai levar nós um entendimento que às vezes a gente acha, não, Kardec está falando aqui, mas é superficial isso aqui, ou isso aqui não tem muita coisa a ver, não é, né, nada lógico, nada racional. Pelo contrário, você que menospreza o Livro dos Médiuns, pelo conteúdo que está ali dentro do Livro dos Médiuns, saiba que, como o Kardec mencionou, com o tempo, tudo aquilo que pareça, o que esteja, que você perceba que talvez não seja muito relevante,
ou seja, muito útil essa prática mediúnica, você vai ver que a experiência vai fazer com que você reveja esse ponto de vista. Por quê? Porque, de certa forma, a experiência vai te dar um cabedal de conhecimentos, vai te trazer tudo aquilo que você leu no livro dos médiuns. Então é importante que você entenda que há uma coisa muito interessante, que nessa obra ela se destina então para não só apenas os médiuns espíritas, mas para qualquer um que queira aprender a mediunidade. Então, a mediunidade, porque a mediunidade em si, ela não é um advento do espiritismo, ela está presente em todas as religiões, e até pessoas que não sejam religiosas, que sejam ateus. Não é que você tenha a mediunidade que você esteja livre ou esteja dispensado de qualquer estudo sobre o livro dos médiuns. É importante que você sempre seja estudioso, busque estudar. Isso a gente vai ver mais à frente, né? Os capítulos mais à frente a gente vai ver então que você tem que estar sempre em constante estudo, em constante aperfeiçoamento. Então segue Kardec. Não faltará quem desejara publicássemos um manual prático, muito sucinto, contendo em poucas palavras e indicação dos processos que se devam empregar para entrar em comunicação com os espíritos. Então, o que acontece? Isso é uma coisa que nós precisamos entender, que cada pessoa é uma pessoa. Assim como o médico ele tem um conhecimento, faz um estudo mais detalhado, mais criterioso para cada paciente, onde ele tem que receitar um medicamento X, uma quantidade X horas ou X vezes por dia. Na mediunidade é a mesma coisa. Por quê? Porque mediunidade não tem que você abordar tudo num ponto só, num livro só. Cada pessoa, cada organismo é diferente um do outro. Cada mediunidade tem uma quantidade, uma intensidade, uma potencialidade em cada ser. Ou seja, eu posso ser um médium mais, vamos supor, vidente, mas posso ser um médium menos de psicografia. Então não tem como criar um manual passo a passo, porque o que os espíritos querem não é criar um manual, é criar um entendimento que você possa estudar, ter um conteúdo acessível para você, que você possa ler, exercer aquela atividade mediúnica da melhor maneira possível. Então, você tendo conhecimento, tendo a base ali, que vai ser muito sólida, como eu te falei, vai dar aquele norte para você vai poder então pegar essa base e poder praticar a atividade mediúnica, e com o decorrer do tempo você vai estar adquirindo novas obras, né, estudando novos livros, novas obras, e a experiência vai te ensinar muita coisa também, que vai ajudar você a solidificar aquilo que você aprendeu no livro dos médiuns, e fazer você entender algumas coisas que você talvez não entendeu, né, na leitura, no estudo do livro dos médiuns. Então é importante que você tenha isso em mente. Segue Kardec então falando o seguinte, tá? Pensarão esses que um livro dessa natureza, dada a possibilidade de se espalhar profusamente por módicos preço, ou seja, preço baixo, representaria um poderoso meio de propaganda. Pela multiplicação dos médiuns, a nosso ver, semelhante obra, em vez de útil, seria nociva, ao menos por enquanto. De muita dificuldade se mostra insada a prática do espiritismo, e nem sempre isenta de inconvenientes. Aqui só o estudo sério e completo pode fora, pois, de temer que uma indicação muito resumida animasse experiências levianamente tentadas, das quais viessem os experimentadores a arrepender-se. Olha que bacana que Kardec falou aqui. Kardec então reflete muito bem sobre o tema, porque é muito natural que nós sejamos ainda imaturos, porque a gente precisa entender os processos, precisa entender os deveres que o médium tem que ter no exercício da mediunidade. O exercício mediúnico requer muitas observações, muitos critérios, muitos detalhes que passam desapercebidos pelo médium. Então, esses estudos requerem uma mudança de hábitos, uma mudança de conduta do médium. Isso a gente vai ver mais para frente, né, na conduta do médium. No entanto, se fosse criado esse manual prático, né, como falamos, muitas pessoas que experimentam a mediunidade como iniciante
elas ficariam muito à mercê de comunicações, de mensagens, de espíritos que estejam falando ali, sejam espíritos inferiores, né? Falando ali bobagem, falando nas instruções levianas, né? Instruções vagas. Isso, então, precisa sim, que todo iniciante, todo médium, de qualquer nível, intermediário, avançado, não importa, experiente ou não, iniciante ou não, tem um norte, tem uma informação que vai te dar solidez, vai te dar discernimento para você poder entender se aquela comunicação, por exemplo, é de um bom espírito ou não. Segue Kardec então. Coisas são essas com que não é conveniente, nem prudente, se brinque e faça mau uso, porque acreditamos que prestaríamos então alcance, né, primeiro estovados, que achasse divertido conversar com os mortos. Dirigimos-nos ao que vem no Espiritismo um objetivo sério, ou seja, que as pessoas que veem no Espiritismo uma doutrina séria, né? Que eles compreendem toda a gravidade e não fazem das comunicações como um mundo invisível um passatempo. E aqui é uma coisa muito importante. Por que eu falo isso? Porque o Espiritismo é uma doutrina séria. Então, acima de tudo, você tem que estar disposto a realizar em você alguns esforços, algumas mudanças de hábitos que vão ajudar no autoaprimoramento, na boa conexão, no bom equilíbrio com o mundo espiritual. E esse aprimoramento moral e intelectual se faz com a disciplina. Então, o Espiritismo ele não é brincadeira. Ele não deve ser encarado de forma jocosa, forma como fosse brincar de falar com os espíritos. Por quê? Porque isso vai atrair para você entidades que são levianas, vão estar ali te usando, te prejudicando em alguns sentidos, para poder fazer com que você seja joguete ou seja escravo, né, da vontade deles, te levando às vezes ao ridículo, ao falso testemunho ou então a questões de leviandade. Você então fica à mercê desses espíritos, à mercê das mensagens que eles vão estar colocando. Então é importante que você tenha esse discernimento. Busque no livro dos médiuns o conhecimento que vai te afastar desse tipo de entidade. Porque como diz, né, Jesus, né, se dois cegos se guiarem, ambos cairão no desfiladeiro, né? Então segue Kardec falando: havíamos publicado uma instrução prática com a finalidade de guiar os médiuns. Esta obra está hoje esgotada. E, embora tenhamos feito com fim grave e sério, né, não reimprimiremos mais, porque ainda não consideramos bastante completa para esclarecer acerca de todas as dificuldades que possamos encontrar. Substituímos então esta, em qual reunimos todos os dados de uma longa experiência e conscienciosos estudos nos permitirão colher. Ela vai contribuir então, pelo menos assim, ou esperamos, né, para imprimir ao Espiritismo um caráter sério que forme a essência e para evitar que haja nele quem veja um objeto frívolo, ocupação e de divertimento. Ou seja, você vai ter todo o conteúdo moral, todo o conteúdo didático, toda uma explicação minuciosa, totalmente criteriosa, que o Kardec fez junto com os espíritos, onde você vai te dar então todo aquele cabedal de conhecimento adequado e essencial para você poder começar as atividades mediúnicas. Então é importante que você esteja preparado, que você busque essa preparação, o estudo de conceitos, o estudo de teorias que vão estar embasando o conhecimento que o livro dos médiuns vão estar te trazendo. Porque assim a gente afasta muitas vezes a hipótese, né, de estar ali sendo vassalo, sendo ali escravo das entidades inferiores. Então, o Espiritismo é uma doutrina para quem busca estudar, para quem busca seriedade, para quem busca praticar a mediunidade de forma a exigir de si mesmo um esforço, uma disciplina muito constante, a mudança de hábitos, né, que é importante, e também o estudo diário, porque só o estudo vai te livrar de entidades inferiores, vai te livrar de você ser auto-fascinado. A gente vai ver mais pra frente a fascinação. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse programa de hoje.
Espero que você se inscreva no canal, comente, divulgue, deixe sua dúvida aqui. E você pode também compartilhar esse vídeo para outras pessoas poderem estudar também o livro dos médiuns. Certo, então, pessoal? Vejo vocês no próximo vídeo. Eu vejo você até lá. Até mais.